começa com a notícia que chega dos Estados Unidos. Alvo de pressões após atentado a Donald Trump, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos renuncia ao cargo um dia após depor ao Congresso norte-americano. No depoimento, Kimberly Shettle admitiu que o ataque ao candidato foi a falha operacional mais significativa do Serviço Secreto em décadas. Nosso correspondente Luca Bassani chega agora na programação da Jovem Pan com os detalhes a respeito desta renúncia da chefe do Serviço Secreto americano. Luca, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Ontem nós já escutamos a primeira parte do depoimento da diretora do Serviço Secreto, que fez o meia-culpa. Ela disse que, de fato, houve uma falha muito grande na segurança pessoal do ex-presidente e candidato Donald Trump e que proporcionaram aquele atentado no sábado retrasado, no qual Donald Trump ficou a frações de segundo da sua própria morte. E depois de ter sido ouvida e ter feito essa meia-culpa ontem, ela vem hoje a público e também acaba resignando ao cargo, renunciando ao cargo tão importante para a segurança de personalidades políticas dentro dos Estados Unidos. Lembrando que depois que aconteceu o atentado de Donald Trump, não só republicanos, mas também democratas questionaram o Serviço Secreto, a figura da diretora, e pediram para que ela se afastasse do cargo e uma investigação começasse. E pelo que a gente vê após a conclusão desses 2 dias de depoimentos, isso de fato aconteceu e agora começa um extenso trabalho, processo para que cada um dos segundos daquele crime sejam reconstruídos, descubram de fato onde que estava a maior falha, muito provavelmente não seja apenas uma falha, mas uma sequência delas, e também um novo nome seja escolhido para a diretoria do Serviço Secreto, que é um serviço tão essencial para a proteção dos políticos, sejam ex-presidentes, sejam vice-presidentes, até o próprio presidente da República, que necessita desta proteção ainda mais alta neste período de eleições, período de convenções partidárias, de comícios, em uma situação tão polarizada da política norte-americana. Então, isso deverá ser endereçado, resolvido da maneira mais rápida possível. Luca, o Diego Tavares vai te fazer uma pergunta agora. Luca Bassani, muito boa tarde. Sempre um prazer conversar contigo aqui no Linha de Frente. Luca, durante esse depoimento também veio à tona o fato de que o ex-presidente Donald Trump já havia, há algum tempo, solicitado um reforço na sua segurança ao Serviço Secreto, pedido que não teria sido atendido. Como isso está agora? Você tem novas informações? Já houve o reforço na segurança do ex-presidente? Como esse reforço se deu até o momento? O que você está sabendo sobre isso? Boa tarde, Diego. Também sempre um prazer reencontrá-lo aqui. De fato, essa foi uma acusação feita pelos republicanos e também pela campanha de Donald Trump de que eles teriam feito um pedido ao governo executivo, lembrando ao Serviço Secreto, que é um dos braços do executivo, ele não pertence nem à CIA nem ao FBI, e isso não teria sido atendido. O presidente Biden nega que esse tenha sido o caso e também essa diretora, no seu depoimento, negou essa informação. O fato é que a gente já vê que houve um aumento considerável da proteção pessoal de Donald Trump durante a última semana, inclusive quando ele compareceu à convenção partidária em Milwaukee, no estado de Wisconsin, ele já estava acompanhado por 14, 16 agentes, em comparação com cerca de 4, 6 agentes que nós podíamos observar no seu andar, antes, em outras convenções, uma semana antes. A mesma medida foi tomada para Kamala Harris, agora que é a mais cotada para ser a candidata dos democratas. Então a gente vê que há um reforço ainda maior da segurança, não só por esse clima de polarização, mas também pela gritante falha que abre precedentes para outras pessoas mal intencionadas, pessoas que são mesmo malucas, assim podemos colocar, como talvez seja o caso de Matthew Thomas Crook, e ver como isso será levado durante toda a campanha, ainda esse processo extenso, são quase 4 meses até as eleições, lembrando que muitas convenções acontecem em um país de proporções continentais, que é os Estados Unidos, que tem regulações diferentes em relação às armas, tem uma questão da polícia dos condados diferente com a polícia estadual, então todas essas esferas da proteção acabam sendo complexas e precisam, de fato, da ajuda do Serviço Secreto para que tudo seja organizado e nenhum desses candidatos, nenhum desses políticos tão importantes corram o risco de chegar tão perto da morte como aconteceu com Donald Trump. Luca Bassani vai continuar conosco no nosso Linha de Frente. Já ele tem informações também a respeito do nome de Kamala Harris, que vem ganhando força para ser a escolhida pelo Partido Democrata nos Estados Unidos. Mas antes eu quero inaugurar aqui a nossa roda de comentários com o Emerson Tawil.
justamente a respeito desta renúncia. Qual é o peso, o que significa uma renúncia do maior nome, do nome mais importante, da liderança do Serviço Secreto americano, reconhecendo um erro ali na proteção, na segurança de um ex-presidente e de um candidato, que é Donald Trump. Emerson Tawil. Bom, boa tarde, Kobayashi, boa tarde a toda a nossa audiência, boa tarde à bancada. Isso acaba atestando, sem dúvida alguma, que o maior sistema de segurança do planeta falhou. E, infelizmente, isso não pode ocorrer. Todo o aparato ali colocado à disposição de Donald Trump falhou e falhou vertiginosamente. Por qual razão? Porque o próprio terreno favorecia com que a própria segurança tivesse uma visão um pouco mais ampla. O terreno era um terreno quase pouco ocupado, um lugar bem amplo, de visibilidade muito fácil. O atirador, o sniper, que compunha a equipe de segurança de Donald Trump, levou 20 segundos para poder conseguir alvejar o atirador, que conseguiu fazer em 20 segundos 8 disparos, dentre eles um que acertou Donald Trump, um bombeiro que infelizmente perdeu sua vida e 2 outras pessoas que ficaram em estado grave. Isso é uma falha da qual a maior potência de todo o globo terrestre tem a sua vanguarda como praxe a segurança, haja vista todos os confrontos que participa, entre guerras e os problemas internos, e isso, sem dúvida alguma, acaba fragilizando ali o potencial, não de Joe Biden, que hoje renunciou, mas também de Kamala, porque isso traz um resultado muito negativo sobre a nossa ótica e isso pode influenciar nas eleições. Para deixar claro, a renúncia é da diretora do serviço, sim. Ela é quem renunciou, ela quem é a pessoa que está renunciando a este importante cargo de direção do Serviço Secreto norte-americano. Agora, João Belucci, eu quero saber o seguinte, se a proteção a um ex-presidente é entendida como uma das prioridades, um dos serviços essenciais do Serviço Secreto norte-americano, e há uma falha, o que dirá os outros serviços secundários, terciários, se assim a gente pode dizer? Isso é um fato grave na história da segurança norte-americana? É gravíssimo, expõe demais as instituições norte-americanas, não é, Kobayashi? Você vê ali que o Serviço Secreto está ligado diretamente à presidência, no organograma, ele não está nem dentro das outras agências, do FBI, da CIA, ele é direto, vinculado à presidência. Agora você vê que o que foi muito bem ali foi o parlamento, o Senado, enfim, inquiriram a diretora, foi realmente pesado ali o depoimento, ela teve que assumir as falhas, falou que o Serviço Secreto grava tudo, mas os áudios ali relativo à comunicação entre os agentes que lá estavam, milagrosamente, misteriosamente, não foi gravado. Como o Emerson colocou, ele teve tempo de dar 8 disparos, ou seja, o milagre realmente é gigantesco do Donald Trump estar vivo. Graças a Deus o atirador era um péssimo atirador, porque se não fosse a gente estaria aqui tratando do óbito dele, da sucessão dele, infelizmente. Agora, o que é lamentável é ela ter demorado, Ela só fez essa renúncia porque ela foi lá no Congresso, foi apertada, os congressistas apertaram ela, e ela teve que assumir. Foi a pior atuação do Serviço Secreto nos últimos anos, põe em xeque toda a democracia americana, que já vem decaindo muito com os democratas, com uma potencialidade de um novo democrata, Kamala, ou seja, quem for assumir mais 4 anos. Então, desde, tudo começou com Obama, a decadência americana, na minha visão, e segue, O Trump, ele seria uma tábua de salvação, mas não vejo com bons olhos essa mudança do jogo, creio que ficou muito mais difícil para o Trump, não que ele seja um mau político, no sentido que ele tem muita rejeição, esse assassinato de reputação constante ao qual ele é submetido, pega com muita gente, atribui a ele diversos crimes, diversas práticas que ele não praticou, na verdade, É bem similar no mundo inteiro, com Bolsonaro, Milei, todos esses que ousam confrontar o establishment. O Diego Tavares, eu quero entender o seguinte, a diretora, ela está renunciando porque ela reconhece, de fato, que houve um erro e de que ela não é o melhor nome para continuar à frente do Serviço Secreto americano, seja pela falta de credibilidade que recairia sobre o órgão, sobre a instituição, se ela ali permanecesse depois de um reconhecimento de um erro, ou você acha que ela simplesmente não resistiu à pressão? De que ela foi levada a tomar essa decisão, até mesmo contra a sua vontade. Porque bem pontuou o João Belucci aqui. Demorou uns dias, mais de uma semana, desde o evento do sábado da semana passada, para que ela tomasse essa decisão de renúncia. Diego Tavares. Olha, Koba, eu confesso que eu não sei qual das alternativas que você me deu aqui foi o motivo pelo qual ela renunciou ao cargo. Mas o fato é que nos Estados Unidos, também na Europa, existe uma cultura que, de fato, os grandes chefes de instituições gostam de preservar as instituições. Eu me lembro
um primeiro-ministro, salvo engano, em Portugal, que sob uma simples acusação de corrupção já abriu mão do cargo, por exemplo. Então, eu acho que, diferentemente do que acontece aqui no Brasil, que a pessoa precisa ser submetida ao processo judicial, só quando às vezes sai uma decisão liminar ou uma condenação, a pessoa deixa o seu Agora até cargo... indiciado, né, no caso do Juscelino Filho. Exato. Quando deixa o seu cargo de poder, só, enfim, nessas ocasiões é que aqui no Brasil isso ocorre. Nos Estados Unidos existe, por parte dos próprios titulares dos cargos, essa preocupação. Mas o que me chama muita atenção, Koba, o João Belutti citou aqui o ex-presidente Barack Obama, e foi justamente uma iniciativa do Obama que garantiu a todos os ex-presidentes proteção vitalícia do serviço secreto. Não estou falando sobre o governo Obama, com o qual eu também tenho diversas discordâncias, tenho diversas críticas ao governo. Mas o fato é que o Donald Trump, ao pedir por essa segurança, ele não estava pedindo nenhuma regalia ao governo federal norte-americano. Ele estava pedindo o exercício de um direito que ele tem. O ex-presidente George Bush, por exemplo, contava com a proteção de 75 agentes do serviço secreto em um cenário de polarização muito menor do que é o cenário que nós observamos na corrida eleitoral norte-americana nos dias de hoje, o que justificaria que o ex-presidente Donald Trump tivesse uma proteção pelo menos semelhante a essa, né? Então fica muito claro que houve, de fato, um amadorismo muito grande do serviço secreto norte-americano que pressiona, de certa forma, mas também faz com que a titular, a diretora desse serviço, sinta-se compelida a deixar o cargo. Ô Luca Bassani, você acha que era insustentável a permanência da diretora à frente do Serviço Secreto americano depois de tanta pressão e principalmente depois do depoimento de ontem no Congresso? Muito grande que estava recaindo sobre os democratas, que são os incumbentes no Executivo Federal, e a gente vê que ao longo dessa campanha o tema da segurança pública, o tema do armamentismo nos Estados Unidos, né, a segunda emenda, o direito de poder portar armas, de ter armas, isso será muito tocado pela campanha democrata, inclusive utilizando o episódio que aconteceu com o Donald Trump como um dos motivos para reavivar essa discussão na sociedade americana, que de certa forma sempre é muito polêmica. E afastando essa diretora, a renúncia dessa diretora, ela dá como resolvida essa questão por hora, enquanto que as investigações aconteçam. Eu acredito que seja muito necessário para todos os eleitores dos Estados Unidos e também para o futuro presidente dos Estados Unidos, seja um democrata ou seja Donald Trump, saber que haverá uma série de reformulações dentro do serviço secreto que evite uma falha tão gritante de acontecer no futuro, principalmente considerando que o presidente dos Estados Unidos ele transita por vários ambientes, por vários estados que têm diferentes níveis sociais, por vários países do mundo, e que esse trabalho de segurança é um dos fundamentais para que ele possa executar o seu trabalho com tranquilidade. Nós vamos ouvir agora o Wilson Pedroso, que tem um comentário a respeito, e depois vai fazer uma pergunta para o Luca Bassani também. Luca, quero fazer uma pergunta para você. Existe muita narrativa nas redes sociais, principalmente aqui no país, que essa falha pode não ter sido uma falha, pode ter sido abaixar a guarda de forma proposital. Isso tem sido colocado na mesa nessa investigação ou a falha é o único ponto, é realmente o ponto essencial nessa questão? Essa questão seja um pouco mais ainda nas teorias de internet, nos rumores. Não há, de fato, algum tipo de evidência que leve a acreditar que algum agente do serviço secreto estaria em conluio com qualquer organização ou com o próprio atirador para facilitar o acesso do mesmo ao ambiente onde acontecia aquele comício e também propiciar com que Donald Trump fosse alvejado. Ainda mais uma acusação deste porte acontecendo dentro dos Estados Unidos, seja pelos republicanos ou pelos democratas, ia reverberar de forma muito negativa e ia contestar uma das instituições mais aclamadas dentro do país, depois do Exército, que é o Serviço Secreto. Então, essa meia-culpa ela é importante, mas, ao mesmo tempo, é necessário ter cautela antes de fazer qualquer acusação, ainda mais no período eleitoral, onde tudo pode virar um barril de pólvora da noite para o dia e influenciar tanto as pesquisas, a opinião pública e fazer com que um candidato ou que um partido caia no desgosto popular em certas regiões e isso mude o caminho da eleição. Eles estão indo com bastante calma, apesar de saberem que essa questão é extremamente importante ser resolvida antes das eleições para passar confiança não só para quem assumirá durante janeiro do ano que vem, mas também a todo o eleitorado americano que quer que seus políticos possam trabalhar com tranquilidade. Certamente esse fato vai ter impacto na corrida eleitoral.